Boa noite. Você está feliz? Glória a Deus. Muito bom. Muito? Glória a Deus. Muito bom poder estar com essa família maravilhosa aqui da PIB. Muito bom poder compartilhar, conhecer os irmãos, fazer novos amigos, né? Eu com a minha esposa estamos sendo muito bem tratados pela igreja, muito honrados pela igreja também. Quero agradecer aqui a vocês. Eu quero só, antes de iniciar minha palavra, apresentar para vocês a minha família, um pouco mais dela, e apresentar também a nossa igreja. Tem um vídeo que eu queria que vocês conhecessem um pouquinho, Alcance Curitiba. Desde 2018, nós começamos em 2015, um processo de transição do pastor Luciano e a pastora Kelly para eu e a Adriana, né? Assumimos o pastoreio como sênior da igreja, e essa transição começou em 2015 e finalizou em dezembro de 2018. Foi nos passado o bastão ali da igreja em Curitiba. Hoje o pastor Luciano é o nosso pastor ainda, ele cuida da nossa vida, é o nosso apóstolo, e eu brinco, né? Quando você chegar lá na Alcance agora, que eu tenho lá o quadro dos pastores, do staff todo nosso. Aí tem o meu e da Adri, a nossa foto, pastor e sênior, e abaixo de nós está o Luciano e a Kelly. E eu falo, esse aqui é meu auxiliar, está começando agora, né? Que é o Luciano, né? Falou, esse aqui é meu auxiliar, está começando agora. Eu acho que ele vai dar bom, viu? Inclusive pregou ontem aqui para vocês, né? Eu deixei ele começar ontem, sabe? É novo, está começando agora ainda, então... Eu brinco com isso, né? Eu lembro que eu fui numa conferência, nós fomos a uma conferência em Curitiba, e coincidentemente era eu, o Luciano, e mais dois pastores da nossa equipe, né? Eu brinco, o Luciano é pastor auxiliar, mas ele exerce o papel de apóstolo, de governo, né? Mas ele só está apenas em alguns domingos ministrando. A vida de toda a igreja, responsabilidade nossa, o pastoreio, o discipulado com os pastores. E coincidentemente tinha eu e mais 2 ou 3 pastores nossos que iam ministrar na mesma conferência. E era na nossa cidade. Eu lembro que daí eles estavam todos sentados. Falei, bom, gente, eu que abri a conferência, falei, hoje eu vou iniciar pregando e tal, mas amanhã vem meus auxiliares aqui, tem mais 2 ou 3 deles aqui que vão continuar pregando e tal. E o Luciano também faz piada com isso, tá, gente? Mas somos muito gratos a Deus por tudo que o Senhor está fazendo em Curitiba. O dia que você estiver passeando por Curitiba, vá conhecer o Jardim Botânico e Alcance Curitiba, que são 2 pontos turísticos da cidade. Amém? Eu falei isso um dia para o prefeito, ele estava sentado assistindo um culto. Falei, prefeito, as pessoas vêm para Curitiba para 2 coisas, conhecer o Jardim Botânico e conhecer o Alcance também. Ele riu, mas depois ele concordou, e hoje a gente vê muita gente indo lá, vão conhecer o Alcance. Deixa eu apresentar a minha família a vocês. Eu e minha esposa. O Murilo casou agora. O Murilo é meu filho mais velho, que está aqui. Ele tem 23 anos, casou faz apenas 5 meses. Hoje ele está tendo uma prova de fogo sobre a vida dele, porque juntamente com a liderança de jovens, ele faz parte dessa liderança, eles estão tendo um culto agora, neste momento, com o Nicolas Ferreira lá. E tem mais de 2.000 pessoas, além de 600, até ontem era 600 e pouco que estavam numa lista de espera. Caso aqueles 2.200 desistissem, eles entravam. E ele está na prova de fogo, porque é ele que está coordenando, é o primeiro grande evento dele à frente. Então ele estava bem apreensivo. Agora há pouco orei com ele, falei, filho, vai dar tudo certo. É assim que a gente forja o homem também, né, pastor? E ele está liderando esse movimento hoje lá em Curitiba, liderando o culto. Aí eu tenho o Danilo, que tem 18 anos, e agora dia 17 de agosto eu e a Adri levamos eles para os Estados Unidos. Ele foi aprovado na Oral Roberts, uma universidade americana, cristã, onde ele vai fazer teologia com business. É uma das poucas universidades do mundo que você sai com 2 graduações, ou teologia e medicina, ou teologia e engenharia, ou outros cursos. Ele vai fazer business e teologia. Vai agora 17 de agosto, para a honra e glória de Deus. Hoje ele completou 20 dias de jejum, está só na água, e falou para mim, pai, eu acho que eu vou seguir mais uns dias ainda à frente, porque ele entende que a saída para ele para os Estados Unidos tem um propósito, e nós como pais, nosso coração já fica apertado, porque eu acho que até ele nem volta de lá, Deus segue o caminho para ele. E o Davi, o menorzinho que está ali, menorzinho, mas já está do meu tamanho, tem 13 anos, está com o cabelinho raspado, porque ele estuda no colégio da Polícia Militar, um colégio bem forte, bem rígido também, com muitas regras, né? Glória a Deus por isso. Eu e minha esposa, e a minha mais nova filha, minha nora, a Ju, que casou com o Murilo. Essa é a minha família. Pela graça de Deus, todos servem a Deus.
O Murilo trabalha com os jovens da igreja, trabalha na área de eventos da igreja também. Ele lidera a célula, supervisiona a célula. A minha nora também. Danilo também supervisiona a célula, lidera a célula. O único que não lidera a célula ainda é o Davi, por uma questão de idade. Nós não permitimos menor de 16 anos liderar a célula, mas participa de uma célula, faz todo o trabalho ali na igreja também. Ok? Antes da palavra, passa um vídeo aí para você conhecer um pouquinho da Alcance. Somos uma crescente comunidade de discípulos, uma igreja viva que se reúne no templo e nas casas, uma igreja reverente ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, mas uma igreja também relevante, uma igreja que quer causar um impacto social e de transformação na nossa comunidade e na nossa sociedade. Aleluia! Isso é um pouquinho da igreja. Nós entendemos que somos uma igreja para servir a cidade. Então por isso fazemos além dos projetos sociais que temos, também fazemos muitas coisas onde nós trazemos a comunidade para dentro da igreja. Por exemplo, ali você viu o culto com polícia, com bombeiro, com professor. Em Curitiba, além dos postos de saúde da cidade, que você poderia tomar a vacina agora para a Covid, a nossa igreja também, ela era um ponto de vacinação da cidade, né? Porque nós temos um bom estacionamento, então principalmente para os idosos, pela questão do drive, que não tinha condição de descer dos carros e tal, então a nossa igreja servia como um drive de vacinação. E entendemos isso, né? Essa relevância que temos que ter como cidade, como igreja, melhor dizendo, para a nossa cidade. E somos muito gratos a Deus, porque conhecendo vocês, eu já me inspiro. Eu sou alguém que eu não perco viagem em lugar nenhum onde eu vou. Eu já tiro foto, eu já vejo o que eu posso, o que me inspira a aplicar dentro da nossa casa, da Alcance Curitiba. E eu fico muito empolgado de estar com vocês, porque eu estando aqui, eu estou aprendendo também. Obrigado, pastores, obrigado pelo acolhimento, obrigado, né, aos irmãos aí, o carinho de todos eles, inclusive o bullying, que eu sei que já fizeram comigo pelo meu nome. Então estou todos perdoados já, porque se eu falar, cai um raio aqui na cabeça, eu ia pregar para 2 ou 3 só, porque a metade, né, pastor, a metade ia ser punida, né, quem fez bullying com o meu nome. Mas fica tranquilo, eu sou curado por isso. Eu já fui para o encontro com Deus, lá eu fui curado, estou tranquilo. Hoje, eu sei que meu nome é apenas diferente, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui nesse mundo, nessa terra, com um propósito, mas apenas de passagem. Eu não sei se você veio para ficar eternamente aqui, e eu estou só de passagem. Quantos estão aqui só de passagem nesse mundo? Viu quantos marcianos tem aí agora? Então marciano vem morar aqui, marciano vem só de passagem. Então assim, tem muito marciano aqui. Mas eu gosto de falar que a minha experiência com o meu nome realmente gera piada. Eu já nem ligo mais por tanta piada. Você já está liberado, tá? Pode rir à vontade, fique à vontade. Pode ser nada nos fere, porque a gente sabe que é o carinho. Mas assim, eu já sofri demais com esse nome.
Quando era criança, pensa no teu colégio, na classe, 40, 50 crianças. Você tem que apresentar, eu não sei aqui, mas lá tinha que apresentar. Você dizer o nome, o bairro, de onde você vem e tal. Meu nome é Marciano. Quá, 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 aquela risada, piada, não sei o quê e tudo mais, né? E fora o que já acontece, né? As piadas como essa. Luciano subirá, Marciano descerá. Nossa, essa é que vocês fizeram, né? Eu estou sabendo. Eu tenho pessoas infiltradas aqui. Aqui essa igreja alcance é intergaláctica, tem subirá, tem marciano, né? Então são as piadas que fazem lá conosco. Mas entre elas todas, para você rir um pouco mais, e a gente vai para a palavra, eu morava, coincidência, tá, irmãos? Coincidência. Eu morava numa rua que chamava Rua do Sol. Ó a risada do pastor, você ouviu? Pastor, mas não era só isso. A rua de trás era a Rua da Lua, a outra era a Rua Saturno e a rua da frente era a Rua Marte. É verdade. Isso é verdade. E aí o que aconteceu? Nós compramos essa casa na Rua do Sol, onde começou a igreja, Alcance Curitiba, começou na garagem da nossa casa. Uma célula, essa célula cresceu, foi prosperando. Eu, Luciano, não era pastor nessa época, apenas alguém ali que era um colaborador, né, da igreja, porque eu não era pastor também, né, quando iniciamos a igreja, era empresário. Então, essa casa a gente comprou e ela na Rua do Sol. E eu lembro de algumas coisas que aconteceram. Primeiro, quando você ia fazer um cadastro, né? Seu nome, Marciano. Tá. Como? Marciano. O nome da rua, Rua do Sol. Como? Não entendi. Entendeu sim, né? Eu lembro que um dia eu liguei, alguém falou, abriu uma pizzaria nova aqui. Aonde? Perto de casa, tal. Tem uma pizza diferente que é muito boa. Eu falei, eu vou ligar lá, vou pedir uma pizza. Liguei lá. Boa noite, tudo bem? Eu queria pedir uma pizza, tal. Aí fiz ali o pedido. Tem o cadastro, tem que fazer o cadastro para já ficar ali. Qual o seu nome? Marciano. Como? Marciano. Ela, tá. Do quê? Batista Hortêncio, tem um Batista aí no meio aí, ó. Não é assim também, tão ruim tudo. Então, uma parte boa no meio. Batista, né? Marciano Batista Hortêncio. Nome na rua, Rua do Sol 267. Moço, fica próximo aonde? Falei, fica próximo à Rua Marte. Ela, vai brincar com outro. Puf! Desligou na minha cara. Não quis me mandar uma pizza na minha casa, porque achou que eu estava de pegadinha ali. Aí liguei de novo, falei, moça, você bateu o telefone na minha cara? Porque eu moro mesmo na Rua do Sol, tem Rua Marte, meu nome é Marciano. Não, caiu aqui, não sei o que houve e tal, né? Então, enfim, só para você entender o que eu já passei. Mas eu sempre digo, não importa se você se chama Leno, Marciano, Gilson, Adriana, não importa o seu nome, importa se o seu nome está escrito no livro da vida. E esse que é o mais importante. Viu como é que eu comecei? Vocês começaram a ficar meus amigos agora? Agora você pode dizer, eu tenho um amigo marciano. A última, porque tem muita história dessa. Eu fui numa igreja pregar um dia, e aí eu cheguei lá, e então eu comecei assim, de repente veio uma criança assim chorando, mais ou menos assim com uns 4, 5 anos chorando assim, você mentiu para mim, brigando com o pai, calma, brigando, você mentiu para mim. Daí eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, eu falei que o pastor Marciano ia pregar, e ela está achando que é um ETzinho que vai vir, e aí quando eu falei que é o senhor, ela está falando que eu menti para ela. Aí, como é que você convence uma criança de 4, 5 anos que você é marciano, que você não é verdinho, não tem antena, aquela coisa toda, né? E ela estava braba com o pai, chorando, porque ela veio só para a igreja para ver o marciano. Então, assim, tem tantas histórias. E detalhe, não é nome artístico, tá bom, queridos? Não é nome artístico. Eu já fui buscar alguns amigos no aeroporto, não vou falar o nome aqui para manter em segredo, e eu cheguei lá no aeroporto, no hotel, vim buscar fulano de tal. Não tem ninguém com esse nome. Falei, como não tem? O pessoal pegou no aeroporto, trouxe aqui, já liguei. Gente, o que vocês fizeram com o rapaz e tal? Quase que falei o nome dele. E tal, e não tem, não. Falei, rapaz, ele está aqui, falaram, o pessoal disse aqui, tal. Tempos depois, a gente liga, consegue, o cidadão desce. E o nome dele não era o que eu e que você também conhece. Era um nome completamente diferente. Então, assim, era nome artístico. No meu caso, não é, sou original mesmo. Amém?
Abra lá sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, é o texto que eu quero usar para a gente conversar essa noite. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 13 até o 20, é o que eu quero usar para a gente estar conversando. Eu quero falar sobre um tema essa noite, muito importante para nós, casais, família, você que já é casado, você que é solteiro, ainda vai casar, amém? Cadê os solteiros aí? É isso aí. Cadê as varoas solteiras? As meninas solteiras, eu sei que vocês não gostam de levantar a mão. O pastor Luciano ontem falou, né? Que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Talvez já está. Mas tem aquelas que estão, né? Senhor, fazendo a oração de Golias. Dai-me um homem para que eu possa pelejar com ele. Tomara que vocês, meninas, não estejam nessa oração. Deus vai preparar um varão para cada um de vocês. A palavra que eu quero falar com você essa noite é lidando com as tentações sexuais. Como vencer e evitar o adultério também. Algo que nos dias de hoje tem trazido muita desgraça, arrebentado famílias, e o tema da conferência aqui é legado. Qual o legado que você quer deixar para a sua família? É um legado de paz, de bênção, de prosperidade, ou você quer deixar um legado de destruição, um legado de maldição, um legado aonde é casamento em cima de casamento sendo destruído por uma maldição na sua vida? Ou você quer olhar, chegar lá na sua velhice, né, 90 anos, 80 anos, 100 anos, se Deus permitir, saudável, mas olhando para toda a história e vendo os filhos casados, bem casados, os netos bem casados, os bisnetos e até os tataranetos, se assim Deus permitir. Esse é o desejo, esse é o legado que Deus tem para mim, esse é o legado que Deus tem para você também. Mas se eu e você não cuidarmos com algumas coisas, se nós não vigiarmos com algumas coisas, infelizmente, podemos perder isso ao longo do caminho. O projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que possamos ter um legado aonde os nossos filhos possam ser prósperos, abençoados, amém, queridos? Amém. E nenhuma maldição venha tocar sobre a nossa casa, nosso casamento e sobre a nossa família. E o texto, 1 Coríntios capítulo 6, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto a estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pai, eu oro essa noite e peço graça, favor do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, que o Senhor possa vir e trazer, Senhor, uma revelação em nossos corações essa noite. A minha oração é que a palavra dessa noite possa ser um alerta para mim e para os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, os jovens, Senhor, que ainda vão se casar, aqueles que estão acompanhando pela internet ou vão ouvir essa palavra, Senhor, depois, Senhor, ouvir essa gravação, que o Senhor possa vir e trazer, Senhor, uma consciência, que o Senhor possa vir trazer um temor também em esses corações, para a glória do Teu nome, amém e amém. Os pecados de imoralidade, eles são diferentes dos demais, e eles podem trazer consequências também diferentes. Sabemos que todo o pecado, todo o erro que cometemos é a consequência, mas os pecados de imoralidade, eles trazem consequências diferenciadas. Eu não sei se você lembra
há alguns anos atrás, semelhante agora ao que nós tivemos com o Covid, nós tínhamos aquela gripe H1N1. Foi para nós um grande susto, pelo menos na minha geração eu não tinha visto nada parecido ainda até o Covid com o que aconteceu com o H1N1. Não tivemos tantas perdas como teve agora no Covid, mas o que aconteceu foi um susto muito grande para todo mundo. De repente, nós tivemos que fechar as igrejas também, pelo menos lá em Curitiba, nós tivemos que fechar, era período de inverno, fechar os cultos, né? Não ter culto, naquela época nós não tínhamos a mobilidade que temos hoje para culto online, e colocamos álcool em gel na recepção, nos lugares. Curitibano gosta muito de chimarrão, por causa do nosso clima frio, então ele gosta de cultuar a Deus, sentado tomando um chimarrão ali, e nós tivemos que várias coisas ali eliminar, né? Várias coisas tirar de contexto mesmo. Depois, voltando os nossos cultos, tivemos, né, como agora na própria questão do Covid, o distanciamento, tivemos que tomar alguns cuidados, né, no Ministério Infantil, com as crianças, enfim, tivemos que tomar várias medidas ali, porque havia um risco. Não só o risco, mas também existia uma forma de contágio daquilo, principalmente quando você espirrava ou respirava num ambiente fechado, ou às vezes tocava, né, ali pegava na mão de alguém, que aquela virose, aquele vírus estava com ela. E também, depois disso, tinha as consequências, né, do contágio. Assim como também na própria Covid agora, a gente viu por muito tempo o risco de ser contaminado pela Covid, tinha as formas de contágio e tinha o que também? As consequências. Nós perdemos muita gente da nossa igreja. Eu lembro que até uma conta que eu fiz lá, foram mais de 40 pessoas que faleceram da nossa igreja, né? Foi quase aí uma comunidade de 4, 5 mil pessoas, então foi muita gente. Temos muitas viúvas, né, que ainda estão sofrendo lá. Eu só não fui pela misericórdia, graça de Deus, fiquei 7 dias internado numa UTI, e olha que eu tenho uma boa saúde física, tento ser atleta, jogo meu futebol, pedalo, faço os meus exercícios físicos, e mesmo assim, aconteceu de eu ficar 7 dias numa UTI. Então, entendendo esse princípio, né, entendendo que há um risco, há formas de contágio, há consequências, eu quero trazer aqui para você essa noite alguns pontos bem importantes de como você vencer e evitar o adultério, você vencer isso e evitar o adultério, mas para você também talvez que já caiu nesse erro, já cometeu essa falha, nós temos um Deus que nos perdoa, sempre está disposto a estender a sua mão quando encontra um coração arrependido, e um coração arrependido, Deus não despreza, Deus abençoa. Então, tanto para você que talvez já passou por isso, né? Já feriu a sua esposa, já feriu o seu esposo nessa área, cometendo esse erro de adulterar, mas para você também, que pela graça de Deus ainda não teve essa queda, e se Deus assim permitir, você tomar os cuidados que eu quero falar hoje à noite aqui, você não cairá e você manterá um legado sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você e dar como instrução é: todos nós somos passíveis de queda. Que é isso, pastor? Todos nós, sem exceção nesse auditório, todos somos passíveis de queda. Você sabia que a gasolina de crente também pega fogo? Pega, né, pastor? A gasolina de crente pega fogo. Então todos nós somos passíveis de queda. Às vezes nós temos, né, algumas coisas assim, e esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar, e sem dúvida extremamente importante, e deve ser levado muito a sério. Quando você elimina essa possibilidade, dizendo: não, eu jamais farei isso, não, ele jamais faria isso comigo, ela jamais faria isso comigo. Quando eliminamos esse ponto, já estamos dando um passo para uma queda. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, 12: pois aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, para você que se acha tão bom, tão forte, tão super-homem, né? Tão homem, tão super-mulher, cuidado. Todos nós somos passíveis de queda. Agora, muitas vezes, nós temos alguns pensamentos ingênuos com relação a isso. Vou dar alguns aqui para você. Ele ou ela seria incapaz de fazer isso. Ou, eu mato ele se ele fizer isso, né? Não, ele me ama demais, ela me ama demais, jamais cometeria isso. Ou não, ele é muito crente, ele jejua, ele ora, ele busca a Deus. Olha, ele é um líder de oração, ele é um pastor, ele é um missionário, ele é músico, ele é um levita. Jamais ele faria isso.
Querido, como eu falei, a gasolina de crente também pega fogo, né? Ou algumas outras justificativas assim, afirmações. Não, ele é muito tímido. Ela é muito tímida, ela não teria coragem de fazer isso comigo. Ele não teria coragem de fazer isso comigo. Ou às vezes na sua própria opinião, né? Não, ele é muito feinho, né? Ela é muito feinha, não vai fazer isso. O feinho não é assim, não é feio, é desprovido de beleza, né? Vamos usar fulano é desprovido de beleza, jamais faria isso. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que a Bíblia ela nos ensina muitas coisas. Deus manda enfrentar tudo, o mundo, o diabo, os desertos, as crises da vida. A Bíblia nos ensina a ser forte, valente, perseverante, seguir adiante. Mas quando fala a respeito de lidar com as tentações sexuais, com as paixões deste mundo, a Bíblia diz o quê? Para que eu e você fuja. A Bíblia e Deus fala para a gente enfrentar muita coisa. Enfrentar o diabo, o inimigo, a enfermidade, a situação, para ser forte, para ser valente, ser perseverante, tudo. A Bíblia fala, seja forte, em frente. Mas quando fala das paixões deste mundo, quando fala nessa área da sexualidade, olha só o que o texto diz, Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor, e a paz com que de coração puro invoca o Senhor. Então a Bíblia fala para eu e você enfrentar tudo, mas quando chega nessa área, ela não fala para você enfrentar. Vem, pega eu não vou cair nessa. Não, a Bíblia fala para eu e você fugir. Lembra de José? O que aconteceu com ele? Ele só venceu aquela situação que ele estava vivendo, por quê? Porque ele aplicou teologia, porque ele aplicou o conhecimento que ele tinha, porque ele a repreendeu, está amarrado em nome de Jesus, porque ele falou, não, eu jamais vou, não, ele fugiu. É isso que ele fez. A Bíblia, fala, José, ele não caiu no adultério com a mulher de Potifar, porque ele fugiu, literalmente correu. O texto diz, Gênesis 39, diz, então ela, pegando pela capa, lhe disse, deita-se comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Cláudio Duarte, um dia pregando, em cima desse texto, na nossa igreja, e ele disse assim, Zé pegou a mulher lá de Potifar, pegou ela e fugiu peladão. Não quis nem saber, meu irmão, fugiu peladão. Se preciso, foge peladão. Então, ele fugiu pelado aqui, é o que a Bíblia diz. Ele deixou a capa e correu, fugiu. Ele não ficou ali, não, isso não vai acontecer comigo não, jamais. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa que aqui é um precipício. E aqui é o adultério. Se eu andar sempre aqui, pode ser que eu caia, e pode ser que eu não caia também. Vou continuar aqui andando por muito tempo. Certo ou errado? Pensa que aqui é um precipício, é um adultério. Eu posso cair ou não, posso permanecer firme aqui. Agora, se eu andar aqui, lá é o precipício, lá é o adultério, lá são as paixões. Se eu andar aqui, a probabilidade de eu cair é muito, muito, muito menor do que ficar andando só ali, naquela esfera. E muitas vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela nunca cai da noite para o dia. As pessoas nunca caem da noite para o dia. Ninguém está aqui, vem direto e cai. A pessoa está aqui, e ela sai daqui e vem direto e, como diz lá no Paraná, se apincha aqui. Não. Sabe o que acontece? As pessoas não caem, elas vão caindo. Ela está andando aqui, daí ela abre uma concessão aqui, aí ela abre uma outra concessão ali, aí ela abre outra concessão ali, aí ela quer ver um vídeo na internet, aí ela acha uma piada legal, aí ela recebe uma foto da ex-namorada, do ex-namorado, que curtiu, e aí vai o quê? Não, sou homem de Deus, tô crente, eu vou na célula, eu tenho um discipulador, eu confessei todos os meus pecados, eu fui para o encontro. Mas, se você andar aqui, a probabilidade de você cair é bem maior do que se você andar só aqui. Então, não abra concessão, porque é a concessão que faz o quê? A gente cair, é a concessão que faz nós errarmos. Sabe, querido, eu e você precisamos olhar no espelho todos os dias pela manhã, e com muita sinceridade, e tem 3 pessoas que conhecem tudo sobre você, e eu.
Deus, o diabo e você. Essas 3 pessoas conhecem tudo de você. Todo dia pela manhã, olhar no espelho e você dizer assim: eu conheço esse cara aí. Esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso, eu tenho medo dele. Sabe por quê? Se eu olhar e falar: não, esse cara é o cara. Esse aí nunca, jamais vai errar, jamais vai falhar. Eu já estou dando o primeiro passo para isso acontecer. Mas quando eu olho e eu vejo no espelho e digo assim: esse cara, eu tenho medo dele, eu preciso cuidar. Por exemplo, hoje, nos dias de hoje, nós somos pastores, viajamos, temos alguns protocolos. Se a minha esposa não tivesse vindo comigo, eu ia pedir para um filho meu estar comigo, ou um discípulo, alguém comigo. Simples, porque a gente vê tantas coisas acontecendo nesse país, e assim: ô pastor, você não confia em você? Eu sei quem eu sou, eu sei das possibilidades que podem acontecer comigo. Então, o que eu faço? Sempre levo um filho, um discípulo nessas viagens. E você não tem ideia do que a gente já viu, já passou, ou o que acontece, sabe, queridos? Então, entenda isso. Elias era um homem o quê? Semelhante a nós, a Bíblia fala. O cara era o cara. Eu não sei se você já fez milagres maiores do que o de Elias, né? Talvez aqui tenha pessoas que já fez milagres maiores do que Elias, né? Ou milagres iguais do de Elias. E o que a Bíblia fala de Elias? Que Tiago 5,17, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O cara era o cara, orou para não chover e não choveu, mas a Bíblia fala aqui que ele era o quê? Semelhante a mim e a você. Ele era um homem semelhante a nós. Para isso, precisamos quebrar alguns tabus dentro do nosso relacionamento. Primeiro, o sexo não pode ser um tabu dentro do relacionamento. Me perdoe aqui, eu sei que tem alguns jovens solteiros, se eu vou cuidar com o que eu vou falar, mas você já ouviu falar dessa palavra, com certeza. Sexo não pode ser um tabu para os casados. Você que é solteiro, segura o sucesso aí. Não é teu tempo ainda não. Segura o sucesso aí. Porque agora está na adolescência, na juventude, né? Todo galinho, né? Todo bonitinho, tal. Ela também cuida. Então, para os casados, o sexo não pode ser um tabu. E ainda hoje, quando se fala de sexo, algumas pessoas desviam o olhar, ficam envergonhadas. Alguns ficam, como a gente fala lá no interior do Paraná, coradas, né? Que é vermelhinha assim, e até escandalizados. Mas tem que falar. Na escola, por exemplo, pai e mãe que está aqui, se você não ensinar sobre sexo para o seu filho, para a sua filha, a escola vai ensinar do jeito dela, o mundo vai ensinar do jeito dela. Então, nossos 3 filhos, mostrei aqui, pela graça de Deus, Murilo casou com 23 anos, a primeira namorada dele foi a Júlia, deu beijo no altar com ela, nunca namorou, nunca havia ficado com nenhuma menina. O Danilo, a mesma coisa, nunca namorou, nunca beijou, e esses dias atrás até falei: e aí, filho? Porque nós tínhamos um acordo em casa dizendo assim: até 18 anos nem pensa nisso. Passou dos 18 anos, você pode já pagar as contas suas? Você já pagou algum boleto? Se você não pagou nenhum boleto, não tem que ficar namorando, que namoro é para casar. Namorar não é para fazer teste. Namorar não é para ver se você vai gostar, se vai ser bom, se vai ser ruim. Namorar é para casar. Pelo menos esse é o entendimento que nós temos. Então falei para ele: filho, nada de namorar, você vai namorar para casar. Esse dia eu perguntei: e aí, como é que está seu coração e tal? Agora fez 18 anos e tal. Ele falou: não, pai, eu estou muito em paz, eu sei do meu tempo agora que eu vou morar fora, eu quero me dedicar aos estudos, eu quero me dedicar àquilo que Deus tem. Então, não sou um pai perfeito, tem muitas imperfeições, não somos um casal perfeito, eu e a Adri, temos muitas imperfeições, mas os nossos 3 filhos, né, os 3, criados dessa forma, ensinando para eles sobre sexo. Com 9, 10 anos eu sentava com os meus filhos e ensinava sobre sexo. Cuidado, se alguém quiser tocar em você, quiser alguém fazer, grita: socorro, socorro, grita. Eu ensinava desse jeito. Ninguém pode tocar em você, nas suas partes íntimas, ninguém pode tocar no seu pipi, ninguém pode tocar no seu popô ali, ninguém pode, porque na escola há um professor e tal. Era dessa forma. Se alguém for tocar em você, com exceção daquele que já estava autorizado e tal, grita: socorro, socorro. Dessa forma, ensinamos o que podia, o que não podia, quando iria acontecer isso, né? Porque se nós não ensinarmos como pais, o mundo vai ensinar, e ensina da forma
pervertida que está aí hoje. Então, vamos entender o segundo ponto aqui, né? Falei do perigo, do risco, né? Todos nós corremos riscos. Ninguém pode dizer, não, eu sou isento, eu vivo dentro de uma bolha. Jamais isso acontecerá. Todos nós sofremos riscos, mas nós temos a graça, a favor de Deus sobre nós. Nós temos um Deus que intercede em nosso favor. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a oração, tudo isso. E temos também nossos pastores, temos também os nossos líderes de PGM, né? PGM, que quando você estiver ali sofrendo alguma tentação, você pode chegar, falar para ele, pedir ajuda, pedir para orar. Eu lembro que quando nasceu meu segundo filho, o Danilo, que tem 18 anos, e a minha esposa, estava naqueles dias, né, da quarentena. Mas o pior não são os 40 dias, os piores são as 40 noites. Concorda comigo, homens? O dia você vive tranquilo, o problema são as 40 noites. Mas eu lembro que no passar do tempo, assim, talvez ela estava lá no 30º dia, um dia eu cheguei para ela e falei, querida, eu preciso que você ore por mim. Daí ela falou, por quê? Eu falei assim, olha, eu estou olhando, aí eu tinha voltado, acho que de uma viagem da África, né? E eu falei para ela, olha, eu estava na África lá e eu estava olhando aquelas mulheres, parecia que todas elas, Gisele Bündchen, né? Todas elas, assim, eu falei assim, eu acho que é a minha carne, eu preciso que você ore comigo. Não me diminui isso. Sabe, cheguei para ela, eu lembro que ela estava deitada, dobrei meu joelho do lado da cama, ela botou a mão, falei assim, repreende, se for espírito, se for pombagira, o que for, Satanás, manda tudo embora, falei assim, porque eu estou com pensamento, falei assim, e não acaba, parece que essas 40 noites é 120, né, é 400 noites, não parava mais. Então assim, sabe, querido, eu cheguei e pedi oração para ela. Ela não ficou, meu Deus, meu marido, um líder da igreja. Falei com o Luciano, meu pastor, falei, pastor, está difícil a coisa, pedi oração. Isso não me diminuiu, isso não me vergonhou, sabe? Me deixou o quê? Eu sou homem, sou passível de queda sim. Então naquele momento cheguei, pedi ajuda à esposa. Segunda coisa que nós precisamos entender. Você está aí, amém? Posso continuar? Pode. Sempre alerta, andando em vigilância, sempre alerta. No caso da gripe H1N1, nós tomamos aqueles cuidados que eu falei, é como agora no próprio Covid, né? Foi proibido chimarrão, abraço, os abraços calorosos. Eu fico imaginando o pastor, como é que sofreu nesse período, né? O pastor gosta de dar abraço, né? Abraça, só hoje já ganhou uns 40 abraços dele. Ele pega do hotel, dá abraço, ele entrega do hotel, dá abraço, chega na igreja, dá abraço, chega lá, dá abraço. Então só hoje já fosse 40, eu fico imaginando que você sofreu, né, pastor? Bom, não pode abraçar, né? Então foi difícil, não foi fácil para ninguém o tempo do Covid, o tempo da H1N1. Agora, nós precisamos estar o quê? Sempre alerta, andando em vigilância. Cuidado com amizades do sexo oposto. Eu preciso ter esses cuidados. Tem que tomar cuidado quando o homem está de muita amizadezinha com mulher, solteira ou casada. Tem que cuidar. Da mesma forma, a mulher com muita amizadezinha com o homem. Não pode. Não, é meu amigo, minha amiga. Nossa, nós se conhecemos desde criança. Ei, lembra? A gasolina de crente também pega fogo. Então cuida, sempre alerta. Então temos que cultivar amizade com pessoas, sim, do sexo oposto, mas não pode estar... O que acontecer? Aquela amizade calorosa, toda hora, um na casa do outro, tal, até casais. Eu oriento isso na igreja, falo assim, até vocês casais. Eu incentivo, viajem juntos, passeiem juntos, tenham comunhão juntos, façam, né, muitas coisas juntos, mas tudo existe limite também. Por exemplo, o marido não está em casa, mas daí o discípulo ou o discipulador passa lá naquela casa onde só está a mulher. Não pode. Ah, mas eu só fui deixar uma coisa que eu tinha emprestado, nem entra para dentro do condomínio, deixa na portaria, manda alguém vir buscar. Lá na igreja eu oriento todos os meus líderes de célula, eu digo assim. Lá na igreja eu oriento todos os líderes de célula, eu digo para eles o seguinte: gente, vocês, homens, não podem ficar aconselhando mulheres sozinhos. Se a sua mulher não for com você aconselhar uma mulher, porque não pode,
Então você vai chamar uma outra mulher, pelo menos, para estar junto ali. Mas não pode, de maneira nenhuma, um homem aconselhar uma mulher que está carente, está passando por um problema de casamento, está ali vulnerável, e vice-versa também. O homem que está passando por um problema no casamento, aí vai pedir um conselho para uma mulher. É laço. E o que você faz com o laço? Chuta. Chuta que é laço. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês não acharem. É que assim, eu falei, gente, eu vou pregar na igreja batista, eu preciso me comportar. Mas o tema da minha palavra era, chuta que é laço. Eu mudei, só porque eu estou na igreja batista, na PIB do pastor, né? Pastorzão. Mas ó, eu preguei no Rio essa palavra, e o título dela está aqui, ó, chuta que é laço, né? Mas é laço, cuidado, né? Mensagem, né? Mensagem que manda para a esposa, do amigo, da amiga, para falar, para combinar, não. Até na igreja, sabe o que eu tenho? Por exemplo, a minha secretária, eu falo com ela quase toda hora. Mas para eu não ficar falando com ela, às vezes mando até foto de lugar onde eu estou, para ela postar e tal. Sabe como é que eu faço? O grupo é eu, ela, minha esposa. Então a minha esposa sabe tudo que eu falo com a minha secretária. Não só fala, como o meu celular está à disposição dela. Esse negócio de marido, esconder senha de celular, esconder senha de e-mail. Que isso, é meu celular, não pode tocar na... Pode sim, varoa. E se ele não der a senha, entrega para o pastor. Entrega. Fala para ele assim, vou dar 2 dias para você me entregar, no terceiro eu te entrego. Porque assim, não tem isso, gente, que absurdo esse. O marido não tem a senha da esposa do celular, no do e-mail, e vice-versa também. Não pode. É um canal aberto dos dois. Minha esposa tem meu celular, meu Facebook, tudo lá. Ela olha, vê quem manda mensagem, no privado, escreve coisas, ela vê tudo. Por quê? Eu não posso dar essa margem. Há risco, sim. Então eu tenho que estar em alerta, sempre vigilante. Então, cuidado, né, também. Falei aí das amizades, das caronas. Vou dar uma carona aqui para a irmã, ela é só uma quadra. Mas aí a irmã às vezes está com uma saia mais curta. Aqui a cidade é quente, né? Curitiba é mais frio, que é quente a cidade. Está com uma saia e tal. Aí o vaso vai dar aquela, o varão vai dar aquela... Não dá certo. Vou falar para vocês. O que minha mãe fala lá para mim, filho, essas coisas não orna. Não orna. Não orna um homem casado, dá uma carona para uma mulher casada. Não orna, é perigoso. Ou solteira também. No trabalho, não é amigo de trabalho. Fuja. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Ah, não, ele é meu amigo, trabalha comigo, e isso e aquilo outro. Não dê. Na igreja, as pessoas sabem, eu não dou carona para nenhuma mulher solteira, casada, quem for, se a minha esposa não estiver comigo, ou um dos meus filhos. Já aconteceu de eu estar saindo da igreja, chovendo, Curitiba chove muito, ponto de ônibus, uma funcionária nossa lá, da igreja, no ponto de ônibus, eu olhei, chovendo de carro, poxa, podia pegar, dar uma carona para ela, o terminal é 2 quadras da nossa igreja. Eu só baixei o vidro do carro e falei assim, querida, me perdoe, você sabe que esse é o código que eu tenho, e eu falo isso para toda a igreja, então, qualquer coisa que eu faça diferente, qualquer pessoa pode me acusar, então você sabe que esse é o código que eu tenho com a minha esposa, e não só que eu tenho com a minha esposa, ela tem comigo, e é o voto que eu tenho com os meus pastores. Se eu pegar um pastor meu dando carona para alguém, né, eu pego eles mesmo. Líder. Então eu falei, olha, me perdoa, eu vi que você está na chuva aqui, chama um Uber, está aqui, ó, R$20, R$30 aqui, pega um Uber para você e tal, mas eu não posso dar carona para você. Eu imediatamente, sabe o que eu faço? Eu já conto para minha mulher, olha, passei lá, eu vi fulano no ponto, dei R$20 para ela pegar um Uber, porque estava chovendo demais, para não dar carona. Ó, já fechei toda a brecha. Porque daqui a pouco, imagina a minha esposa, pensa assim, por que ele deu? Alguém, ela vai lá e comenta, não, porque eu estava no ponto de ônibus, o pastor me deu R$20 para ir de Uber. Olha que estranho. Então, eu já conto para ela também. Então, vamos lá, gente. Cuidado com isso, né?
Mateus 5, 28. Vamos deixar mais pesada a coisa ainda. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ô pastor, aí você está sendo muito radical. Estou sim. Sabe por quê? Olha só, uma coisa é você olhar. Não tem como você não é cego, passou uma mulher na sua frente, você olhou. Agora, você continuou olhando? Um dia eu estava lá na igreja, mas quase que eu peguei aquele camarada pelo pescoço. Aliás, peguei depois. As meninas, culto de jovens, e ele é um cara que eu já estava de olho nele, porque ficava alugando as menininhas lá e tal. É como a minha esposa fala, qual que é o nome que você usa? Defraudando as meninas. E essa mulher é braba, ela chega assim para os meninos e fala, nos jovens, eu quero pegar o jovem que fica defraudando as meninas aí. Eu vou pegar vocês, né? E ela é desse jeito. E aí tinha um jovem lá que ele estava defraudando as meninas. Ele chegava, ficava lá, todo conversinha, e não sei o que, não sei o que. Na hora, fugia, daí deixava as meninas chorando. Aí um dia, estou aqui lá no nosso hall, no nosso café lá, de repente passou uma, ele olhou. Outro olhou. Eu falei, ô varão, está com um problema no pescoço aí, que ele... Mulher passa, olha, ô pastor, não tem como. A mulher passa, falei, irmão, claro que ela passou, você viu agora. Uma coisa é ela passar na sua frente, a menina, e outra coisa é você seguir. Não, eu estou pastoreando. Falei, tá pastoreando, você vai ver, miserável. Eu vou pegar você pastoreando. Eu vou te dar uma coça, sabe? E eu fico de olho, né? Não está mais com a gente, ele foi embora da cidade. Mas eu ficava de olho nele, eu falava para ele, olha, eu quero falar para você uma coisa. Nós temos muita estudante na nossa cidade, muita menina que vai estudar. Inclusive, né, nós temos várias famílias daqui mesmo de Campo Grande que moram lá, jovens que vão estudar, fazer faculdade e tal. Então chega lá, não tem família, não tem pai e tal. Nós, como pastores da igreja, somos pais desses jovens que estão ali, ensinando, fazendo café com eles, enfim, e tudo mais, e cuidando, né, para que nenhum lobo venha se vestido de ovelha e acabe fazendo nenhum mal para elas. Então, precisamos entender isso. Amém, queridos? Eu preciso enxergar que é uma das partes, né? Não se apaixone, o amigo, ou a mulher, ou a amiga. Isso pode envolver uma confusão emocional, que pode até começar, o quê? Com uma carência. Às vezes a mulher está com uma carência, e às vezes é o seguinte, poxa, eu não fiz nada. Recentemente, vou contar um fato para vocês que aconteceu. Uma pessoa da igreja, um líder de célula, líder normal, nunca ele se insinuou para a mulher nada. Porque nós tivemos que fazer um confronto daí depois. Mas a mulher, uma das lideradas, ela achava que esse líder, tudo o que ele fazia, era dar um sinal para ela. Ela criou na cabeça dela, que tudo que ele fazia, ele saía de bicicleta, botava uma foto pedalando, ela falava, ele está postando essa foto para mim. Ela criou na cabeça dela. Sabe por que ela criou isso na cabeça dela? Porque o marido, ausente, o marido não participava, o marido não elogiava, porque o marido sempre era discípulo do seu Lunga, o marido sempre o quê? Escanteando ela. Ela criou na cabeça dela, por ver aquele líder cuidar bem da esposa, porque é um líder que cuida bem da esposa, trata ela com carinho e tudo mais, ela achou que aquele líder, por tratar bem a esposa, quando ele fazia alguma coisa era para ela, porque ela criou uma carência emocional. Então assim, precisamos cuidar disso, tanto a mulher quanto o homem precisa cuidar muito. Então cuidado, né? Às vezes quando você vê que a amizade está muito grude, dá uma pausa, dá um tempo, porque isso não é bom. 1 Coríntios capítulo 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, sempre alerta, vigiando. Atenção e cuidado dobrado na faculdade. Para os jovens que estão aqui na escola. Cuidado na faculdade, nos cursos, né? No ambiente onde só tem o seu esposo não está com você, a sua esposa não está com você, cuidado, trabalho. Cuidado com esses ambientes, com elogios.
Claro que é bom ser elogiado, todo homem gosta de receber elogio. Todo homem gosta de receber elogio. E toda mulher gosta de receber elogio. Aí ela não é elogiada em casa. Ele não é elogiado em casa. Aí vai para o trabalho, vai para o cursinho, vai para a faculdade, vai para alguma coisa, chega lá, vem, né, aquele Satanás travestido de amigo, né? E começa, ó, como você está bonita, como você está cheirosa, como você se arruma bem, como você é inteligente. Então, temos que tomar cuidado. Amém, queridos? Amém. Não brinque com fogo. Provérbios 6, 28. Andará alguém sobre as brasas sem se queimar os seus pés? Não brinque com fogo. Não brinque. Porque senão o legado que você vai deixar para sua casa, sua família, não vai ser bom. Vigilância, alerta sempre. Cuidado com a comida que você come pela internet. Cuidado com o alimento que é oferecido à sua alma no WhatsApp, nos grupos, nas conversas, nas piadas, nos sites, nos filmes. Hoje até para você ver uma propaganda de futebol, você vê ali a propaganda do futebol, em seguida já vem um vídeo de alguma coisa, de alguma mulher, de alguma propaganda de alguma coisa. Eu lembro que lá em Curitiba, nós tínhamos uma época uma propaganda de uma cerveja, que era um outdoor, e a mulher estava de biquíni, e fazendo uma cena assim ainda, muito sexy assim. E eu olhava, né, e falava assim com o pessoal, detalhe, a gente viu essa propaganda próxima a uma escola ainda. Aí eu estava com o André Rummel, que é um irmão nosso lá, e aí eu falei, André, isso daí não pode, perto de uma escola, olha só as crianças saindo, vendo essa imagem dessa mulher, né, quase seminua, fazendo um gesto assim, ainda bem, um gesto, como posso... Sensual, isso, um gesto sensual. Aí a gente pegou e fez um e-mail para a prefeitura, tal, ele fez, mandaram arrancar o outdoor lá. Não pode, né, na frente da escola, na frente da faculdade. Então, o radicalismo, ele é importante, porque um pouco de impureza faz muito estrago. Um pouco de impureza. Se eu pegar um balde aqui de água, grande, desse tamanho, água limpa, limpinha, mas eu botar 2 gotas aqui de veneno, é o suficiente para toda aquela água, ninguém mais tomar ela, ou se tomar, acabar morrendo. Então, o radicalismo é importante. Não, puxa, não posso fazer, não, isso não faz parte. Pastor, eu queria falar com você. Puxa, eu só posso atender se o seu marido vier falar comigo, ou quando a minha esposa tem agenda também para a gente atender junto. Mas o que é isso? Isso é igreja? Não. Querida, desculpa, aqui é assim que a gente trabalha, é assim que a gente funciona. Não só eu, como todos os nossos pastores, ninguém vai atender você sozinha. Ponto final, radicalismo. Esse radicalismo é importante, eu preciso preservar aquilo que Deus tem nos dado. Eu preciso preservar aquilo que Deus tem nos concedido. Então, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 diz: a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é a sabedoria e a honra com um pouco de estultícia. Então, a mosca, ela entra dentro do frasco, né? Lá em Curitiba a gente usa muito. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Por que a mosca caiu dentro do unguento perfumado? Porque estava aberto. Ninguém vigiou, ninguém cuidou. Então, cuidado, né? Com seus olhos, cuidado com o que você olha, com o que você vê. Amém, queridos? Amém. Não fale do seu problema, ou tome conselho com pessoas do sexo oposto. Muito menos fale do seu problema com pessoas que não vão poder te ajudar. Você vai conversar sobre seu casamento, que talvez não está bem, pedir uma orientação para alguém que já separou 3, 4 vezes. Sabe o que ele vai dizer? Separa, minha filha, vai viver sua vida, vai ser feliz. Então, cuidado. Essa igreja é uma igreja séria, uma igreja que tem pastores, homens de Deus, que você pode buscar conselho, você pode buscar um terapeuta familiar, um psicólogo. Busque ajuda com quem vai poder te ajudar. E detalhe, né? Aí, conselho que eu dou na minha igreja, quando for buscar um psicólogo, busque também um cristão. Não precisa necessariamente ser da sua igreja, mas busque um cristão. A PIB lá, os psicólogos da PIB é os que mais atendem os membros da nossa igreja. E os psicólogos da nossa igreja é que mais atendem os membros da PIB. Porque também, às vezes, o cara não quer
por causa da questão, já está ali. E eu falo, na PIB tem um monte de psicólogo lá de Curitiba, do Piragine. E eles indicam os psicólogos da nossa igreja, terapeuta familiar. Busque alguém cristão, com a mesma fé, mesmo princípio. Então, cuidado com isso. Amém, queridos? Amém. Por outro lado, se você não busca também, da mesma forma que você não deve ficar buscando conselho com pessoas que não vão poder te ajudar, ou pessoas do sexo oposto, também não pratique o isolamento. O isolamento também é prejudicial. Você está passando por uma luta, está passando por uma tentação, está passando por uma situação, busque ajuda. Quem confessa a tentação, não confessa pecado. Então, busque pessoas. Provérbios 18:1. Busca satisfazer o próprio desejo, aquele que se isola. Aquele que se isola, busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que fica só. E ele se insurge contra toda a sabedoria. Uma linguagem de hoje é burro quem se isola. É uma mula, né? Tem um pastor nosso lá que falava assim, é uma mula quem se isola, quer ficar sozinho, não é bom. Da mesma forma, não procure pessoas erradas, também não se isole. O isolamento não é bom, não aceite isolamento, porque às vezes você só está no começo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, e por favor, não me entendam mal. E eu vou dar esse conselho, inclusive, para você buscar os seus pastores. Aliás, falando em pastores, gente, siga a gente lá na rede social, Marciano Hortêncio, Adriano Hortêncio, no Instagram. Alegria compartilhar coisas com vocês ouvirem. Porém, eu não sou pastor de vocês. Não me mande pergunta, não peça conselho, eu não sou seu pastor. Seu pastor é esses jovens bonitos e elegantes que estão aqui à frente. Eu não sou seu líder. Não fica nem ético você mandar para mim, pastor, o que eu devo fazer com isso? Não sou eu. Busque o seu pastor. Segue a gente na rede social, porém não sou seu pastor. Apenas deixar isso aqui para você. Agora, o que acontece? Às vezes a gente está numa situação onde nos isolamos e não queremos buscar conselho, sendo que um conselho naquela hora, uma oração naquela hora, poderia evitar o mal, poderia evitar toda uma tragédia. Se você tem humildade, quebra o orgulho, ajoelha à frente da sua esposa, ou do seu pastor, ou do seu líder, e diz, ora por mim porque eu estou sendo tentado no meu trabalho, estou sendo tentado lá no meu serviço, ore comigo, faça isso, amém, queridos? Amém. Se faça presente. O adultério começa com pequenos flertes, né? Pequenas olhadas. Como eu falei, nunca você vai ver um homem ou uma mulher cair. Ele está aqui, ele não pula daqui para lá. As pessoas não caem, elas vão caindo. Então eu abro uma concessão, eu abro outra concessão, eu abro outra concessão, e quando eu vejo, já estou andando aqui, na beira do precipício. E aí, daqui para cá, pode ser que eu ande a vida toda no precipício e não caia, mas a probabilidade de você cair aqui é bem grande. Último ponto para a gente encerrar. Você precisa mensurar quanto custa. Deus perdoa. A sua esposa, seu esposo, provavelmente vão lhe perdoar também. Debaixo de cuidado, debaixo de graça e de favor de Deus, com certeza você vai encontrar restauração. Porém, nós precisamos mensurar a consequência de tudo isso. O pecado, mesmo depois de perdoado, ele tem consequências. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, do 9 ao 13, Davi é advertido depois que comete pecado. O profeta chega para ele e fala, olha, Deus perdoou o seu pecado, porém, tem consequências. Espada não vai se afastar da sua casa, você vai ter problemas, vai ter situação. Eu lembro que alguns anos atrás, nós passamos por um deserto financeiro muito grande. Isso foi lá em 2003, 2004. E assim que nós pagamos todas as nossas contas, nossas dívidas, eu falei, Adri, assim que a gente pagar todas as nossas dívidas, nós vamos tirar umas férias. Nós vamos para Bombinhas. Bombinhas é próximo do Paraná, ali em Santa Catarina. Uma praia linda, maravilhosa. Eu não sei quem já esteve lá em Bombinhas. Pensa num lugar maravilhoso. E eu falei para ela, guardamos dinheiro, tudo, se preparamos e fomos para as nossas férias. E a minha esposa gosta muito de camarão. E eu cheguei lá, nesse lugar, estava eu, ela, os nossos 2 filhos, porque o Davi ainda, o menor, nós não tínhamos ainda, ou já tinha,
Davizinho não, né? Só tinha os dois. Nós 4, peguei um hotel e tal, se preparamos. Primeiro dia, chegamos lá, eu falei, querida, eu vi na estrada, quando a gente passava, um lugar escrito sequência de camarão. E eu sei que ela gosta de camarão. E eu cheguei lá. Tinha me preparado para aquela viagem, guardado dinheiro, tudo. Cheguei e falei, moço, eu quero essa sequência de camarão. Daí ele, para quanto? Falei, para nós 4 que estamos aqui, manda ver camarão. Falei, pensa numa mulher que gosta de camarão. É essa minha gatinha. E aí vem, e camarão, e grande, e pequeno, e médio, isso, e molho disso, molho daquilo, é tanto molho. E nós estávamos recém saindo ainda da quebradeira toda nossa. Então eu lembro que chegou, ele vinha muito molho assim na mesa, aí um monte de molho. E uma hora tinha um molho assim, que não tinha muito gosto, era só uma água, tipo uma água assim. E eu botava o camarão, falava assim, aí, enfim, uma hora eu chamei até o cara, falei assim, amigão, é o seguinte, todos esses molhos que você trouxe aqui é maravilhoso, mas esse aqui não tem gosto de nada. Ele falou, isso não é molho, é só uma aguinha para você ficar lavando a mão depois de pegar o camarão. Passado a primeira vergonha, que era só uma água, né? E conforme você vai pegando o camarão, para não ficar com cheiro, uma água, tinha um limãozinho ali, né? Então, é só para tirar o gosto. Aí eu falei assim, comemos camarão. Pensa, foi no primeiro dia, a gente acabou de chegar. Eu tinha visto a placa, sequência de camarão. A conta, por favor. Quando ele trouxe a conta, foi, o sangue de Jesus tem poder. Tinha uma mesa assim do lado, assim, que tinha umas 20 pessoas, umas 15 pessoas. Falei, amigão, você trouxe a conta errada, nós estamos só em 4. É esse grupo aqui, ó. Daí ele falou, não, esse é o preço. Nós não tínhamos naquela época cartão de crédito, essas coisas todas, porque estávamos saindo de um estágio, de uma quebradeira nossa, foram 3 anos pagando dívida e tal, uma longa história. Então nós trabalhávamos com dinheiro físico mesmo. Então, eu lembro que eu gastei, naquele dia, naquela hora, todo o dinheiro naquela janta, naquela sequência de camarão. E nós tínhamos mais 7 ou 8 dias para ficar ainda. Sabe qual foi o resultado? A gente ia no mercadinho, comprava pão, compramos um doce de leite desse tamanho, e era pão com doce de leite, de manhã, no almoço, à tarde. Passava na frente dos restaurantes, doido para comer fora, para almoçar, mas já tinha gastado tudo. Por quê? Porque nós não perguntamos quanto custava aquele camarão. Às vezes, estamos numa situação como essa. Flertando, conversando, se insinuando, papinho, conversinha, risadinha. Mas não avaliamos ainda o custo disso. Então, eu não vim essa noite jogar pedra em cima de você, de maneira nenhuma. Não vim de maneira nenhuma condenar você. Eu vim trazer um alerta. Cuide. Pastor, pois é, se eu tivesse ouvido essa mensagem há 6 meses, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, nós temos um Deus que, quando nós nos colocamos diante dele e dizemos, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, Ele é um Deus de restituição e de restauração. Ele faz novas todas as coisas. Sabe, querido, eu concluo, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, porque nós temos um Deus que sempre nos dá mais uma chance. Sempre nos dá mais uma chance. Eu quero convidar você nesse momento, sem expor você, por favor, não entenda, eu não quero expor você. Mas eu quero que você agora pegue na mão da sua esposa, do seu esposo, da sua família, você que está aí. E talvez você viveu ou está vivendo isso, a consequência de um adultério, de um pecado, de uma fornicação, de algo que aconteceu. Se arrependa nessa noite. Deus, Ele está sempre pronto a estender a mão dEle, para mim e para você, e dizer, vem filho, vem filha. Deus nos ama. Deus ama você também. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você cumpra nessa terra tudo que Ele tem para você e deixe um legado de bênção, de paz. E se você sente-se tocado essa noite, e você fala assim, pastor, eu quero receber um renovo sobre a minha vida, meu casamento, a minha família, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente.
Nós vamos orar, os pastores vão orar também aqui. Eu vou pedir os pastores me ajudarem. Mas saia do seu lugar com muita humildade. Diga assim: eu preciso vencer algo. Eu preciso vencer essas guerras. Eu preciso de restauração, preciso de restituição. Talvez é emocional. Talvez a sua dor, ela é emocional. Talvez a sua dor é por algo que aconteceu. Talvez não foi um adultério, uma traição, mas foi talvez uma palavra que foi dita por ele, por ela. Isso feriu a sua alma, feriu o seu coração. Deus quer trazer cura essa noite, no meu coração, no seu coração. Por isso, saia do seu lugar e venha à frente, nós vamos orar por vocês.